turma, vamos começar mais uma aula de história e continuando a aula sobre o Extremo Oriente, vamos falar agora um pouco sobre a China Antiga. Os antigos chineses gostavam de situar o seu território no centro do planeta. Todos os outros territórios, segundo eles, eram habitados por bárbaros. Dessa concepção de mundo deriva justamente um nome tradicional que ainda hoje os chineses utilizam para designar o seu país, que é Zhonghe, que significa o Império do Meio. Na parte leste do território se encontra a chamada Grande Planície da China. Dois rios que nascem nas montanhas correm por ela, o Huanghe, também chamado de Rio Amarelo, e o Yangtzekiang, também chamado de Rio Azul. Durante muito tempo, acreditou-se que as margens do rio Huanghe, ou Rio Amarelo, foram o berço de toda essa civilização. Porém, os atuais historiadores admitem outros locais de desenvolvimento da cultura chinesa. Os soberanos chineses eram considerados garantia da ordem do mundo e se proclamavam os filhos do céu. Assim, os soberanos desempenhavam um papel político e religioso no decorrer de várias dinastias que existiram na China. Qin Shi Huangdi tornou-se o imperador chinês pela força das armas e, ao tomar o poder em 221 a.C., proclamou-se o primeiro soberano da China. Considerado o fundador da China unificada, o seu reinado ficou caracterizado por muitas inovações, como o calendário chinês, um sistema único de escrita e um sistema único de pesos e medidas, justamente para você controlar a circulação de dinheiro e controlar a distância e unidade das estradas e distância das cidades. Além disso, convocou camponeses para construir estradas e canais, secar zonas pantanosas e comandou a construção da Grande Muralha, com o objetivo de repelir os bárbaros do norte. Em média, a Grande Muralha da China tem cerca de 8 metros de altura e 6 metros de largura. A largura do corredor era o suficiente para que os soldados pudessem se movimentar em caso de ataques. Historiadores calculam que são cerca de 40 mil torres em toda a sua extensão. Eram das torres que os soldados podiam então observar a movimentação dos inimigos. Em julho de 2007, a Grande Muralha foi eleita uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E ao contrário do mito popular, não dá para ver a Grande Muralha do espaço. Esse imperador também foi um centralizador, aplicando em toda a China uma legislação civil e militar. Apesar das suas realizações que empreendeu em seu reinado, tornou-se também um soberano muito detestado por seu caráter autoritário. Antes de morrer, Huangdi ordenou que fossem feitas cerca de 7 mil estátuas de guerreiros em tamanho natural para serem colocadas ao leste do seu túmulo. Essas estátuas eram de terracota, argila cozida no ferro. De acordo com a religiosidade chinesa, eles acreditavam que essas estátuas, seja em tamanho natural ou estátuas em tamanho menores, ganhariam vida no pós-vida e eles seriam então servos que trabalhariam para o morto. Então o primeiro imperador da China estava já planejando a vida após a morte dele e contava com 7 mil soldados que ganhariam vida no pós-vida e assim ele poderia aplicar o seu plano de conquistar o além também. Costuma-se dividir a história da China Antiga nos períodos em que a linhagem de reis ou dinastias governaram o território. Assim temos a dinastia Qin, que teve início com o reinado de Huangdi em 221 a.C. e terminou com a sua morte em 207. A dinastia Han, por sua vez, iniciou-se em 206, quando o líder chamado Liu Bang tomou o poder. Essa dinastia durou até 220 depois de Cristo, ou seja, uns 400 anos aproximadamente. Uma das características dessa dinastia foi a política de conceder presentes caros, como seda, espelhos de bronze, perfumes e joias, a todos os seus vizinhos da Ásia Central. Era uma forma de comprar aliados. Foi na época da dinastia dos Han que os chineses, que se julgavam o centro do mundo, descobriram que outros povos viviam a oeste de suas fronteiras. O contato com estes povos passou a ser cada vez maior, e nesse período a China também conheceu um considerável aumento de sua população e uma série de avanços técnicos como a invenção do carrinho de mão e do moinho movido a água. A construção de trechos da Grande Muralha ajudou a abrir o caminho da China para o Ocidente. Esse caminho ficou conhecido como a Rota da Seda.
A demanda por seda chinesa durante muito tempo esteve em alta em vários mercados, como a Pérsia, a Turquia, a Índia e até mesmo o Império Romano. O termo Rota da Seda foi empregado pela primeira vez no século XIX e denomina o conjunto de caminhos que liga a costa do mar Mediterrâneo, na atual Síria, a Xiang, na China, atravessando 7.000 quilômetros entre os territórios dos atuais Iraque, Irã, Turcomenistão, Uzbequistão, Afeganistão e Paquistão. O percurso coincide com um caminho natural que corta a Ásia, margeando altas cadeias de montanhas, desertos e mares. De acordo com vestígios arqueológicos, foi o caminho das migrações pré-históricas por onde o homem africano caminhou para a Ásia e chegou à Oceania, sempre em busca de melhores condições de caça e clima ameno. Em sentido contrário, foi a rota das migrações dos indo-europeus, as levas de homens, que vieram da Ásia para dar origem aos povos semitas, como árabes e judeus, e a maioria das etnias europeias há 10 mil anos. Os dois impérios, o romano e o chinês, sabiam um da existência do outro, mas a enorme distância e dificuldade de transporte tornava inviável um contato mais estreito entre os dois. Dessa forma, a Rota da Seda contribuiu para estreitar essas relações, especialmente de forma comercial. A rota foi utilizada ainda durante boa parte da Idade Média. Em 220, houve um golpe militar que derrubou a dinastia Han. Durante 3 séculos, o poder ficou totalmente descentralizado. A reunificação da China ocorreu a partir da dinastia Tang, que durou de 618 a 906. Porém, enfraquecidos por uma série de rebeliões, esta dinastia foi derrubada e a China ficou novamente dividida. Em 960, a dinastia Song tomou o poder e tentou reunificar o império, mas a tentativa fracassou, sobretudo por causa da invasão dos mongóis. Este povo de pastores nômades do centro da Ásia, liderados por Genghis Khan, acabou de vez com o poder da dinastia. Assim, a história do fim da dinastia Song se confunde com a história dos herdeiros de Gengis Khan, que vão dominar a China a partir desse momento. Considerados valentes cavaleiros, os mongóis ocuparam todo o território chinês em 1279 e governaram durante quase um século. Ao chegar ao poder, aboliram os métodos administrativos dos chineses e tentaram governar segundo suas próprias tradições. Porém, gradualmente passaram a aceitar e utilizar os métodos dos chineses, sendo que alguns dos últimos imperadores mongóis absorveram profundamente a cultura da China. O viajante italiano Marco Polo, que atravessou toda a Ásia pela Mongólia, chegou à China no tempo em que o território era governado justamente por Kublai Khan, o neto de Gengis Khan. E ao chegar lá, ele tomou conhecimento do macarrão chinês, que era feito à base da farinha do arroz, e trouxe essa novidade para a Itália quando ele voltou, só que fez o macarrão agora a partir da farinha de trigo. Por volta de 1368, houve uma grande insurreição no território chinês. A partir daí, a dinastia Ming instalou-se no poder e comandou o império até 1644. Essa época é considerada, do ponto de vista artístico, a Idade de Ouro da China. A cidade proibida de Pequim, então, foi a criação de Yongle, o terceiro imperador Ming, que também restaurou uma parte da Grande Muralha. Uma das últimas dinastias foi a dinastia Qing, que durou de 1644 até 1911. Com o tempo, esta dinastia tornou-se incapaz de evitar a dominação de países estrangeiros na China. O Império Chinês, sob o comando dos Qing, buscou impor sua soberania em relação aos países estrangeiros que se instalaram na China. Uma das medidas foi proibir o comércio de ópio, uma droga vendida pelos ingleses que era feita a partir da planta da papoula. Essa medida fez a China entrar em uma guerra contra as nações ocidentais. Em 1840, a Inglaterra, juntamente com outras potências ocidentais, venceu a China na Guerra do Ópio. Derrotada, a China teve que acatar as decisões estrangeiras que aumentaram ainda mais suas áreas de influência sobre o território chinês. Em 1912, nacionalistas chineses liderados por Sun Yat-sen derrubaram a dinastia Qing e fundaram a Primeira República Chinesa, conquistando maior autonomia para a China. Nas décadas seguintes, houve um desentendimento entre nacionalistas e comunistas da China, fato que desencadeou uma guerra civil que afetou diretamente todo o território. Esta guerra civil só terminou em 1949, com a vitória dos comunistas liderados por Mao Tse-tung. Este líder iniciou a chamada República Popular da China. Atualmente, a China é o país mais populoso do mundo e vem se tornando uma economia cada vez mais forte e competitiva.
possui um governo comunista com uma economia totalmente capitalista. A sociedade chinesa era extremamente hierarquizada. No topo dela estava justamente o imperador e sua família. Abaixo dele estava a grande aristocracia chinesa, composta por grandes proprietários de terras, os funcionários públicos letrados chamados de mandarins e os grandes comerciantes e empresários manufatureiros. Logo abaixo dessa elite estava justamente a classe média, composta por funcionários do governo, pequenos comerciantes, pequenos proprietários de terras e artesãos. Abaixo deles estão, na base da pirâmide, a classe mais baixa, era composta pelos camponeses e trabalhadores contratados, e muito mais abaixo deles estava um pequeno número de escravos. Quando estudamos a história da China, é importante conhecermos um dos seus maiores sistemas filosóficos, o confucionismo, criado pelo chinês Confúcio no século 6 a.C. A principal ideia desta filosofia é a busca do Tao, ou caminho superior. Confúcio dizia que, por meio deste caminho, é possível ter uma vida boa, com equilíbrio entre as vontades materiais e espirituais. O confucionismo também possui abordagens pedagógicas, políticas e morais. Seus valores mais importantes são a disciplina, o estudo, a consciência política, o trabalho e o respeito aos valores morais. Entre os séculos II e o começo do XX, o confucionismo foi a doutrina oficial da China, dividindo espaço com outras doutrinas, como o budismo, o islamismo, o cristianismo e outras. Atualmente, acredita-se que existam cerca de 6,5 milhões de adeptos do confucionismo no mundo todo. Então é isso, turminha. Terminamos a aula sobre China Antiga. Tchau, tchau e lavem as mãos.